galerinha, estamos de volta, agora com música até nova, né? Para aula de ciências. Bom, como vocês podem ver nessa imagem bonita, que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Vários seres vivos, existem algumas setas, né? Entre eles. Bom, vocês vão descobrir o que é essas setas, ou vocês já devem até saber o que quer dizer essas setas, né? E eu posso estar falando aqui que vocês não sabem. Mas, antes da gente falar sobre isso, nosso combinado, né? Livro, caneta e caderno na mão, para nossa aula de ciências. Então, gente, estamos no capítulo 6. Sou rápido, né? Capítulo 6 já. Cadeias, teias, equilíbrio e desequilíbrio. Bom, o capítulo 6, na página 84, vai começar apresentando para vocês algumas perguntas. A primeira pergunta é: você consegue reconhecer o que os seres vivos estão fazendo? Então, olhando aqui, dá para ver alguma coisa? Se você olhar bem para a capivara, ela está comendo capim. Se você olhar bem para a onça, ela acabou de matar uma capivara e vai se alimentar. Então, o que está acontecendo aqui? Isso, se você pensou alimentação, acertou. Mas será que a alimentação, né, será que o que eles estão fazendo é fundamental para a sobrevivência? Será que eles precisam disso para sobreviver? Bom, nesse capítulo nós veremos que todos os seres vivos estão relacionados por isso. Por isso é necessário se alimentar. Por isso que a gente come. Tem até a musiquinha, né? Comer, comer para poder crescer. Tá. Então nós somos relacionados sim pela alimentação. Todos os seres vivos eles vão apresentar características em comum e entre elas está a necessidade de alimentar. O alimento ele vai fornecer a energia, né, que é a capacidade de produzir movimento. E aí, então, por exemplo, uma pessoa para correr, para se exercitar, para se movimentar, até mesmo para respirar, ela precisa de energia. E essa energia vem do nosso alimento. Não só uma pessoa, né, mas todos os seres vivos. Então, nós vamos conhecer agora, a gente já está falando lá da página 85, sobre alguns organismos, começando pelos organismos produtores. Então lembra, produtor, aquele que produz algo, né? E você está certo se você pensar dessa forma. Porque os produtores são organismos que vão fabricar seu próprio alimento. Ah, professor, então ele não se alimenta de outro ser vivo? Não diretamente. As plantas, as algas e algumas bactérias, né, cianobactérias, que são esses organismos produtores, eles vão realizar uma função chamada fotossíntese. Você já deve ter ouvido falar, mas é bom conhecer. Fotossíntese vem do grego photos, que quer dizer luz, e síntese vem de produção, ou seja, produção do próprio alimento através da luz. Tá, mas como que acontece isso? É uma conversão, na verdade. Conversão de energia solar para uma energia química, os alimentos. E essa fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera. Professor, eu não lembro o que é biosfera. Biosfera é o que a gente viu na aula anterior, se eu não me engano, algumas aulas para trás. Eu acho que é até no capítulo 3, que vai falar um pouquinho sobre as camadas, né? E tem a biosfera, a litosfera. A biosfera é essa camada onde tem vida. Por que ela é responsável por mandar energia para essa biosfera aqui, né? Só para vocês entenderem, a gente vai estudar fotossíntese, fica calmo, mas eu vou mostrar para vocês aqui na biosfera o que acontece. Ela recebe energia do sol, ela absorve água e minerais do solo e ela produz açúcar, né? Produz energia que fica nas folhas. E aí algum ser vivo vai se alimentar dessas folhas. E essa energia que veio dela, produzida por ela, vai para um ser vivo. Claro que tem troca de gás também, né? Oxigênio, gás carbônico, né? E também está relacionado com a energia. Beleza? Simbora. Organismos consumidores. Aqueles que vão consumir. Isso, eu, você, né? Seres vivos que não produzem o próprio alimento e precisam obter de outro organismo
são chamados de consumidores. Um exemplo são os herbívoros, que se alimentam de organismos produtores, no caso aí a folhinha cheia de energia que a planta produziu. Depois vem os carnívoros, que se alimentam de partes de outros animais, né? Claro que esse tigrezinho tá bonitinho comendo um hambúrguer, mas não é bem assim, né? Ele come pedaços de outros seres vivos, né? Com osso, né? Não é um hamburguinho bonitinho, é cheio de sangue. E onívoros, que consomem produtores e outros animais. A maioria dos seres humanos são onívoros, né? Claro que existem os veganos que não comem carne, né? Mas são poucos exemplos. E aí até para ser vegano precisa de uma dieta bem rígida para você ter proteína de outra forma. Ok, gente. Como curiosidade, pela essa primeira parte do vídeo, nós falaremos de plantas carnívoras, ou melhor, plantas insetívoras. Essas plantas, elas vão ter a capacidade de atrair animais, capturar e até mesmo digerir os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Então nós temos dois tipos de plantas insetívoras. A Dioneia faz essa captura mais ativa, né? O inseto pousa aqui, ela se fecha na mosca, né? E tem a Nepenthes, que é como se fosse um vaso, e a formiga sobe e acaba caindo e é digerida. Essas plantas, elas têm enzima nas folhas, e essas enzimas vão digerir as proteínas. E aí ela consegue reduzir as moléculas, as partes, né, da matéria em partes menores, e aí são absorvidas pelas folhas. E aí, a planta carnívora é um consumidor ou é um produtor? Ou é ela os dois? Boa pergunta, né? Ela pode ser os dois. Mas ela não é onívora, porque o inseto não tem carne, né? Enfim, vamos embora. Organismos decompositores. Bom, os organismos decompositores são os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica. Ou seja, são organismos que se encaixam, né? Um exemplo é o fungo, bactéria e protozoário, que se encaixam para absorver uma parte morta de um ser vivo. E a gente já vai encerrar essa parte do vídeo com eles, porque eles vão servir de base para vocês entenderem já a cadeia alimentar. Bom, mas esses organismos decompositores são importantes porque eles devolvem, até corrigir aqui, ó, depois vou arrumar, devolvem ao solo a água, os sais minerais e outras substâncias que vão formar outros seres vivos. E essas substâncias, elas vão ser reaproveitadas por eles. Ok, gente? Bom, na parte 2 do nosso vídeo a gente vai entender como esse processo funciona. E eu já vou corrigir aqui. Beleza? Espero lá.